Mais um Esporte Futuro, o jogo das tecnologias. Nosso quarto episódio. E aqui nós vamos ter uma discussão nova, mas com uma novidade. Uma novidade. Olha que interessante o tema do dia de hoje. Olha que interessante isso. Quarto episódio, tecnologias vestíveis de lactato. Nós demos uma acelerada. A tecnologia deu uma acelerada. A tecnologia do esporte, ela vem para mudar o esporte. A gente estava discutindo, olha como são as coisas. Num sábado à noite, né? Num sábado à noite, a gente está terminando um trabalho, devia ser umas 9 horas da noite, um professor me chama, o professor Charles Lopes me chama, fala, Marião, você tem visto algo sobre tecnologia de lactato? Eu falei, me dá 2 minutos que eu já te mando as coisas. Por que ele veio com essa dúvida? Porque estão falando que atletas de longa distância nas Olimpíadas podem já estar utilizando essas tecnologias vestíveis de lactato. Né? E eu acredito que podem estar. Não sei se estão. Não é uma afirmação, mas eles podem estar. Olha que interessante. A gente usou o lactato, né, como um preditor de intensidade desde a década de 70. Ele aparece como o maior mecanismo, a maior tecnologia para se medir a intensidade do esforço desde a década de 70. A gente encontra os limiares através dele, existe diversos problemas, existe um monte de protocolo, porque cada um que faz um estudo, quer pôr o nome dele no estudo, muda uma vírgula, vira um protocolo diferente. Isso é o problema da vaidade acadêmica também, né? Nós vivenciamos isso. Não tem jeito de fugir. Mas cada um tem o seu nome, tem um monte de variações, e isso também é importante para tentar fazer cada vez melhor. Né? Eu brinco, mas também a gente tem que buscar a importância disso. E aí, no meio dessa história toda, o lactato ele se apresentou durante muito tempo como esse maior preditor de intensidade. Eu consigo ter análises muito boas com o lactato, eu consigo ver o nível de esforço, como eu gosto do lactato, eu consigo ver o processo de recuperação. Eu foco muito no processo de recuperação. Eu penso muito no processo de recuperação, analisando a curva, né, essa cinética de curva de recuperação do lactato. E aí a gente começou a conversar, e aí perdemos 2 horas da noite, num sábado à noite, para ficar conversando. Então, eu vou mostrar para vocês o que já existe. Vocês estão acostumados com aquele negócio, fura o dedo, fura a orelha, fura o lóbulo, coleta o lactato, espera 60 segundos, igual os antigos, hoje em dia 4 segundos, com equipamentos mais modernos, evoluiu muito. Mas olha que interessante essa evolução. E evolução de uma coisa, ela é rompimento. No meio desse processo, aparece o caminho normal, né? Coleta de sangue, eu faço a coleta de sangue, eu faço a análise e eu tenho uma ideia. Só que para fazer isso, sempre foi complicado. Por quê? Porque, por exemplo, imagina um teste numa esteira, eu preciso parar esse corredor. Eu preciso tirar ele da esteira para tirar sangue dele. Eu não consigo retirar sangue dele correndo. Na natação, tem as questões da própria água, tem as questões que ele precisa sair da água para tirar o sangue, né? Não dá para fazer nadando. Então, esse sempre foi o maior problema desse tipo de avaliação. Eu não consigo fazer dentro da prática. Da prática, em campo. Eu até faço avaliação em campo, mas fora da prática. Olha que interessante. Eu já tinha visto isso. Eles estão fazendo por infravermelho. Avaliação de lactato por infravermelho. Isso já faz uns 10 anos que eu tenho visto. Já se fala muito nisso. No início, muito ruim. E agora, vários estudos já mostrando que se você utilizar essas novas tecnologias, você já consegue ter uma ótima correlação de medidas por infravermelho no periférico, em ações periféricas, né? E ele consegue, através de um LED, fazer análise e entregar um valor de lactato muito próximo, com muita significância, das condições consideradas ouro, tá? Só que
Para entender o que eu estou falando. Eu consigo colocar num ciclista e avaliar ele pedalando em longa distância. Em longa distância. Mas não para por aqui, não. Vem comigo até o final desse vídeo, você vai ver que o negócio é bem pior. Bem pior. Isso aqui já me dá uma nova possibilidade, que é eu ter um entendimento da intensidade durante o processo. Eu ter o entendimento do que ele está fazendo e o que está acontecendo. Eu tenho entendimento que agora é hora de um ataque, né? De um sprint, de um aumento de pace, e entender o que está acontecendo. Entender como esse atleta recupera num esporte coletivo, nas pequenas ações paradas, numa falta, no momento que ele está andando, como ele recupera. Olha aonde a gente pode chegar com uma tecnologia dessa. E aí, quando isso começa a dar certo, ele começa a ser pesquisado. Começa a ser pesquisado e aparecem coisas assim. Esse aqui, ele faz a medição da saturação de oxigênio. E através de saturação de oxigênio, ele entrega um valor de intensidade de esforço. Muito interessante, muito interessante. Eu gosto muito dessa ideia de entregar coisas correlacionadas para a gente ter uma ideia que a gente não tinha antes. Periférico está na coxa também. Só que, como eu pedi para você ficar aqui comigo, olha o que está acontecendo. O salto veio para cá. A tecnologia Vestigio de análise de lactato através do suor com adesivo ou relógio. Por isso, a começo da nossa discussão, é já eles estão conseguindo medir isso durante o esporte, durante a competição? Pode ser que sim, tá? Pode ser que sim. Os estudos começaram através de fases, né, tecnológicas, e eles falam que hoje o adesivo do suor de lactato ele está na terceira fase, no terceiro passo, no terceiro degrau de conhecimento, e que ele já consegue hoje diferenciar muito bem nesse adesivo, né, o que é suor e o que é lactato. E ele já consegue entregar quais são os níveis de lactato full time. Full time. Então, essa é uma nova realidade, é um novo nível de aprendizado, e que eu posso levar isso para dentro de um conhecimento que nós nunca vimos antes. Eu posso medir a intensidade do esforço, ainda mais nesse momento que muitos abandonaram a chamada carga interna para só ficar olhando carga externa, né? O cara está preocupado com o GPS sem fazer nenhum cruzamento com a carga interna. Então, tem alguma coisa errada nesse tipo de análise também. Não dá para acreditar que você faça uma medida da carga externa e não correlacione ela com algo interno. Só que aqui é o interno full time. E eu tenho uma possibilidade de um grande ou de um bom indicador de exercício, da intensidade desse exercício. Cara, segue esse canal. Nós vamos estar sempre discutindo o esporte futuro, nós vamos estar sempre trazendo coisas novas e nós vamos estar conversando sobre essas possibilidades. Quer receber os artigos? Manda um oi, comenta aqui que eu te mando um link para receber todos esses artigos que falam desse tema. Muito obrigado. Tchau. Tomara que você não durma, né?